e vai começar a aula. É iniciado. Eu gostaria que a Laura e a Gabriela se apresentassem, em inglês. Ok, então eu percebi aqui... Compartilhar o vídeo. Eu percebi aqui que a Laura e a Gabriela já estão online, então eu vou pedir para o Reginaldo assumir o curso. Reginaldo, começa aí falando como é que vai ser o curso e já começa mão na massa, né? O nosso trabalho é mão na massa. Quem não instalou o Visual Classic, quem não deu tempo de instalar o Visual Classic e o Cliparts, fica como ouvinte, fica vendo, que vai ser gravado, e depois vai lá e pratica. Né? E o ritmo vai ser dado pelo Egídio e pelo René. Se eles terminarem o exercício, o Reginaldo vai continuando, já que o Egídio já instalou o Visual Classic e o Cliparts na máquina dele. Ele está pronto para fazer a prática, a parte prática mesmo. Né? E os demais que não conseguiram instalar, fica só vendo teoricamente. E depois instala, depois do curso, e pratica depois, tá bom? Então, eu vou saindo da reunião, quero me despedir. Foi um prazer estar com vocês e o Reginaldo agora assume a aula. É um bom curso. Celso. Um abraço, até mais. Tchau, obrigada. Bom, então vamos começar. Então entrou a Laura e... A Laura e a Gabriela. Isso, Laura e Gabriela. Ótimo. A Laura e a Gabriela são as duas pessoas de marketing que trabalham aqui com a gente. Ela está se incorporando ao nosso grupo. E elas vão desenhar um pouco aí das apresentações dos nossos produtos, das nossas demonstrações para os clientes. Então, é bom conhecer bem o sistema para saber o que pôr, o que colocar no material, né? Sim. Aí é a questão de dúvidas, qualquer questionamento que elas tiverem, ou mesmo vocês têm meus contatos aí que eu mandei através do e-mail. Ok. Tudo bem? Dá um bom dia aí, Laurinha. Bom dia, obrigada. Bom dia. Pode tocar, Reginaldo. Bom, então, primeiro, vocês instalaram aí o Visual Classic. Como o Celso estava dizendo, o que eu vou passar para vocês é uma parte muito pequena do Visual Classic. É só para mais uma degustação aí e ter como fazer uma breve apresentação para algum cliente. O curso da parte básica do Visual Classic, ele duraria 8 horas, pelo menos, a parte básica. Para um avançado, nós teríamos de 16 a 24 horas, dependendo do nível de informações que o usuário deseja. Então, nós teríamos um curso de até 24 horas do Visual Classic para poder passar tudo o que a gente tem de informação dentro dele. Mas nós vamos nos atentar a essas 2 horas, porque o mais importante é a parte do e-learning, ou do LMS, que a gente vai ver com mais calma e um pouco mais de tempo para trabalhar. Porque é a parte que mais se usa, vamos dizer assim, para o usuário final, né? Para o cliente final ali é a parte da nuvem, salas móveis, que aí leva tudo na questão do LMS mesmo. Tudo bem? Reginaldo, só explicando, o LMS, obviamente, aqui, tanto o Gílio como eu temos nível, né? Mas a Gabriela e a Laura é a primeira vez que tomam referência do que pode ser um LMS, ou Learning Management System. Se puder explicar brevemente, eu agradeço, porque tem terminologias que elas não vão conhecer. Então, eu peço, se puder fazer isso um pouquinho para leigos, né? De primeira viagem, seria ótimo, tá? Claro. Nós vamos passar isso aí de uma forma mais profunda realmente na próxima aula. Era mais uma citação mesmo. Mas o LMS, ele nada mais é que um sistema de gerenciamento de conteúdos. Ou seja, nós temos aulas, projetos, avaliações desenvolvidas dentro do Visual Classic, que nós vamos ver hoje, e esses conteúdos são disponibilizados na nuvem, ou seja, na internet, onde qualquer usuário de qualquer lugar do mundo pode acessar esses conteúdos. E o LMS não fica preso só ao conteúdo, né? Porque o LMS tem toda a parte de gerenciamento de alunos, gerenciamento de professores, de instituições. E com isso, por exemplo, no gerenciamento de alunos, nós temos todo o gerenciamento do currículo dele, as notas, as provas que ele fez, a nota e cada resposta que ele deu em cada uma das questões das provas que ele fez. Então, esse é o nosso LMS.
E nós vamos entender melhor assim que começarmos a utilizá-lo mesmo. Mas o LMS seria isso aí, um sistema de gerenciamento de conteúdos e informações de usuários, alunos, professores e instituições. Tudo bem? Se elas tiverem qualquer dúvida e quiserem interromper também, fiquem à vontade, tá? Não só os rapazes aí, mas as garotas também, se tiverem qualquer dúvida, que vê que o conteúdo também foi meio pesado e não entendeu, eu passo novamente para vocês, tá? Fiquem à vontade. Gabriela, Laura, combinado assim? Combinado. Deu para entender Tá bom, essa parte. obrigado. Então, o curso, de novo, Egídio e eu temos um nível, então, vocês que têm que fazer as perguntas, se vocês têm dúvida, porque eu posso imaginar algumas carências, né, em função do desconhecimento e a primeira viagem. Mas perguntem, por favor, tá? Obrigado. Obrigado, Regina. Ok, pode deixar. Obrigada. Estou à disposição, gente. Bom, então para nós iniciarmos aqui o nosso trabalho, nós vamos abrir o Visual Class, que é um módulo de autor. Então, geralmente na tela, no próprio desktop aqui, nós temos uma pasta do Visual Class FXNE. Nós temos uma pastinha aqui. Eu tenho várias delas porque eu tenho várias versões instaladas aqui. Mas eu tenho aqui, nessa pastinha, tem uma apresentação, o autor e o manutenção. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Ainda não compartilhou, Reinaldo. Eu dei ok aqui, mas abriu ainda não. Tá, só um minutinho, deixa eu ver o que aconteceu, porque ele não está compartilhado. Eu vou fazer... Está aparecendo só o seu nome, tá compartilhando a câmera. Deixa eu só Mas tá fechado. compartilhar aqui. Vamos ver se agora vai. Tá, eu tinha compartilhado, mas parece que ele não tinha. Parece ser que vai, sim. Carregou. Opa. Tá aparecendo seu WhatsApp aqui, um passarinho. Isso aí é culpa da Carol. Foi ela que me mandou esse passarinho aqui. Carol tá com a gente aí. Só para descontrair, só para descontrair. Eu tenho isso aí também no meu WhatsApp. Bom, feito isso aqui, vamos lá de novo, né? Então, no desktop, ou na área de trabalho do Windows, o meu caso aqui, eu uso dessa forma aqui, nós temos algumas pastinhas, que é o Visual Class FXNE, o Visual Class FXNE Demo e o Visual Class FXNE Mono Usuário. Isso porque eu trabalho com várias versões do sistema aqui, porque eu tenho usuários de vários versionamentos aí que utilizam o nosso sistema. Ou eu posso buscar aqui na pesquisa do próprio Windows. Se eu buscar como autor, ele vai mostrar aqui para mim o que eu tenho. Tudo bem? Perfeito. Então, nós vamos carregar aqui o autor. Clicando sobre ele, ele vai abrir para mim uma telinha onde ele vai pedir um usuário e uma senha. O Visual Class ele tem um usuário comum, que é o super. Então, o código do usuário seria super. A gente pode cadastrar outros usuários na versão de rede do Visual Class, mas a gente está dando descontinuidade nele, porque o Visual Class a gente usa só para criar os conteúdos. O gerenciamento a gente está fazendo tudo na nuvem mesmo. Então, a gente não está continuando essa versão de rede. E a senha dele é 13. O Celso já deve ter explicado que 13 é o número de sorte dele. Então, tudo ele coloca um 13 ali no meio, tá? E ele já deixa a gente enfatizar aqui que ele não é do PT, ele não trabalha com questão de política, não é contra quem usa também, mas não é PT, tá bom? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Isso aí pode gerar alguns conflitos. Pode arrumar uma briga, né? Pode arrumar uma briga, não é a nossa intenção aqui hoje. Tá certo. Então, super 13, eu dou um ok, ele vai abrir para mim a tela do Visual Class. E a tela do Visual Class ela é bem simples. Quando nós desenvolvemos o Visual Class, isso há 1996? Foi 96? Foi 96. Foi 96. Nós desenvolvemos ele para criação de aulas para o professor.
E naquela época, nós tínhamos um grande problema com a questão dos professores, eles não tinham uma cultura tecnológica. Então, o professor usava o giz e a lousa. Enquanto quando você chegava com um computador e dizendo que ia informatizar a aula do professor, nós tínhamos um grande, como dizer, preconceito da parte do professor. Porque eles diziam assim, pô, o computador vai tomar o meu lugar. Mas não tem nada a ver, porque o computador ele precisa do professor para colocar os conteúdos. Então, o professor ele precisaria simplesmente se atualizar. Lógico que hoje em dia é muito mais fácil. Todos os professores trabalham com computadores, alguns já usam tablets, smartphones durante sua aula. Tem alguns professores que pedem para os alunos levarem esses dispositivos para fazerem pesquisas e tarefas na própria sala de aula. Então, já foi quebrado esse tabuzinho aí. Mas ele foi desenvolvido dessa maneira simples e como nossos usuários já se acostumaram, e nós também, então nós não, vamos dizer assim, nós não melhoramos a interface dele, não é uma interface gráfica, por exemplo, igual a do Corel, do Word, que é cheio de botõezinhos, não. Dá até para colocar. Se a gente colocar aqui em configurações e colocar barra de ferramentas, ele coloca aqui uma barrinha de ferramentas aqui. Essa barra de ferramentas foi pedida por um usuário nosso, que já era usuário do Visual Class há muito tempo. Mas ele mesmo depois nos confessou que não usa a barra de ferramentas porque ele já estava acostumado a usar o menu. Então, nós criamos, se a pessoa quiser utilizar a barra de ferramentas, pode utilizar, mas não é da forma que a gente trabalha. E o menuzinho é bem simples. O Visual Class, como ele é um software nacional, então ele foi criado nos moldes da nossa linguagem mesmo. Então, o que você quer é como está escrito aqui. Por exemplo, se nós queremos criar qualquer coisa dentro do Visual Class, no menu criar. E aqui nós temos vários objetos. Nós temos imagem com efeito, texto, rótulos, filmes, botões animados, GIFs, pesquisas, podemos criar retângulos, guias, e até essa linhazinha divisória aqui, nós temos os objetos de aprendizagem. Vai até o guia. Depois, no arrastar, soltar imagem, arrastar diferente, soltar e assim por diante, até exercícios pré-montados, nós temos objetos de avaliação, que seriam as atividades que nós podemos passar para os alunos. Então, são os objetos de avaliação. Se formos trabalhar com a tela, colocar um fundo nessa área branca, salvar a tela, apagar uma tela, é tudo aqui no menuzinho tela. Para navegar no projeto, na aula, navegação, vai para o início, vai para o fim, avança, recua e assim por diante. E várias outras opções que a gente pode trabalhar aqui dentro do Visual Class, certo? Bom, para começar, nós podemos criar um objeto aqui na minha tela. E o primeiro objeto que nós vamos criar é uma imagem com efeito. Então, como eu disse, se eu quero criar um objeto, então, eu venho aqui em criar, e no criar eu seleciono o objeto que eu quero. Qual é o objeto? Como eu disse, eu quero uma imagem com efeito. Então, eu clico aqui em imagem com efeito, ele vai aparecer para mim esse olhinho aqui, que é envolto de uma moldura de traço preto, que eu posso clicar com o mouse, segurar o botãozinho do mouse apertado e arrastar ele para onde eu quiser na minha tela. Isso eu clico e arrasta do Visual Class. Cliquei e arrastei, eu posso vir no objeto em qualquer uma das suas bordas e aumentar. Posso aumentar ele para cima, observe que o mouse vira uma setinha dupla. Posso aumentar por um lado, para baixo ou para o outro lado. Posso aumentar da maneira que eu quiser. Posso continuar movendo ele também. Bom, fiz isso. Aumentei, puxei de um lado para o outro, eu posso querer não deformar o meu objeto. O que significa não deformar? Quando eu aumento um objeto para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, eu não tenho um controle do tamanho que eu estou aumentando. Então, eu não tenho uma proporcionalidade no aumento dessa imagem. Para aumentar ele de forma proporcional, eu venho com o mouse nas suas diagonais, na diagonal superior direita, superior esquerda, na inferior esquerda, e puxo. Ele aumenta. Na inferior direita, eu não consigo aumentar ele proporcional, porque eu tenho esse botãozinho azul aqui, ó.
Esse é um botão de propriedades. Propriedades desse objeto aqui. Então, se eu clicar com o mouse nesse botãozinho azul, pontinho do mouse nele, ele abre as propriedades da imagem com efeito. Então, ele vem aqui na minha imagem com efeito, tem o menuzinho aqui desse objeto, tem o arquivo, ele mostra aqui o caminho do arquivo que eu selecionar, e aqui eu tenho a pasta onde eu vou buscar a minha imagem com efeito. O meu Visual Class, ele está configurado, ó, automaticamente na hora que eu clico numa imagem, ele já busca para mim na pasta Clip Arts, Imagens. Estão vendo aqui? Então, automaticamente, ele vai buscar para mim aqui no Clip Arts Imagens. E eu aqui embaixo, eu tenho a imagem que eu vou trabalhar. Tudo bem? Sim. Então, automaticamente, ele buscou aqui para mim. Beleza. Mas como que eu faço isso daí? Bom, uma pergunta. Vocês conseguiram, então, instalar aí o Visual Class e descompactaram a pasta Clip Arts no Drive C? Um minuto, por favor. Sim. O Egídio conseguiu descompactar no seu computador? Oi, está instalado. Então, ótimo. Então, mas ela foi descompactada, né? Descompactada. Ótimo, maravilha. Então, tá no Drive C, na pasta Clip Arts mesmo, né? Isso. Essa pasta que você está abrindo aqui é a minha máquina? Não, é a minha. Ah, é a sua. Tá. É a minha máquina. O Não. Reginaldo, extrair aqui, né? Extrair aqui. Bom, por que eu estou perguntando isso? Porque eu vou ensinar para vocês... Reginaldo. Sim. Ah, saiu agora. Que minha voz não estava saindo. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Claro. Eu e a Laura, a gente não tá com esse software baixado no nosso computador. Eu não sei se o Robert e o Egídio sabem se é para baixar, mas... Não tem necessidade nesse momento, então. Façamos o seguinte, vocês assistem a aula que eu estou passando aqui para vocês, ela vai ser gravada, eu vou publicar na internet, depois eu passo o link para vocês, aí vocês podem fazer de novo, e a partir disso daí, eu peço para eles passarem os links para vocês. Ou então me mandem um e-mail que eu mando direto para vocês também. Esse link aí vocês baixam, instalam e refazem a aula. Aí qualquer dúvida me manda um WhatsApp que a gente resolve. Mas a princípio, Tá então, bom, vocês muito obrigada. Tudo bem. A princípio, então, vocês só assistem a aula, então. Ok, obrigada. Nada. Então, o que eu fiz? Criei aqui a imagem, mas eu quero configurar o Clip Arts de vocês para que ele acesse da forma correta aqui também. Então, eu vou eliminar essa imagem aqui, vou dar um projeto sair, vou sair do meu Visual Class, não vou gravar essa tela, não vou gravar, porque eu vou sair dele. E eu vou procurar agora o meu programinha do Visual Class que vai fazer essa configuração. E o programa é o manutenção. Manutenção do meu Visual Class, que é esse desenhozinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um menininho parecendo com um médico aqui. Então eu clico no manutenção. Não é esse manutenção que eu quero. Manutenção. Manutenção. E manutenção vai abrir uma telinha também parecida com a tela do autor. Mesmo código, código super e a senha 13. Uai. Não quis acessar, não. Super 13, ok. Ué, o meu ficou com a mesma tela do Visual Class. É isso? Tem que ficar com a tela igual a essa minha aqui. Deixa eu ver onde você tá. Não ficou não. Vou sair e vou entrar de novo. Essa manutenção. No seu desktop, se ele criou o íconezinho, se você abrir a pasta do Visual Class FXNE monousuário lá, ele vai ter uma manutenção lá dentro. Visual Class. Ah, que lindo. Super.
e 13. 13. Não, Regi, fica normal, o homem pensando ali no celular. Fica a tela do autor, aquela tela branca aqui com os menus? Não. Fica essa tela aí, ó. Essa que eu estou mostrando aqui. Então, lá em cima deve estar escrito manutenção, aí tem sair, atualizar, estações, cópias, banco de dados, programas, projetos, limpar, reparar e configurar. Isso, tá tudo isso aqui. Só que tá aquela tela do homem pensando com o celular. Não, maravilha, não tem problema não. É que a minha só tá o desenho de fundo diferente. Ah, tá. Então, perfeito. Então, eu vou aqui em configurar, Uhum. pasta para arquivos utilizados. Sim. Configurar pasta para arquivos utilizados. Então, nós vamos configurar alguns arquivinhos aqui, algumas pastas. Primeiro, olha aqui, a pasta inicial para filmes. Pasta inicial para filmes. Estão vendo? Na Sim. frente deve estar escrito CLES, FX, NE e assim por diante. Eu vou clicar nele. Aí ele vai mostrar uma janelinha onde eu vou buscar no Drive C a minha pastinha do Cliparts. E dentro da pastinha de Cliparts eu vou buscar o Filmes, dando 2 cliques nela também. Então tem que abrir Cliparts Filmes. Depois que abrir o Cliparts Filmes, eu dou um OK. Aí na minha janelinha deve ter colocado pasta inicial para filmes, C, /Cliparts, /Filmes, /. Isso. Perfeito. Tudo bem. Agora, vamos pegar também a pastinha para sons. Da mesma forma, vou clicar aqui na frente, vou buscar no Drive C, vou procurar a pasta Cliparts, depois a pasta Sons, e vou dar um OK. Perfeito. Pasta para imagens, da mesma forma. Drive C, pasta Cliparts, imagens, e dou um OK. Tudo bem? Sim. Feito isso, vamos só configurar essas 3 pastas aí para nós, já está ótimo. Feito isso, vamos dar um OK. Dei um OK aí. Uhum. Vamos sair aqui do manutenção. E vamos voltar lá no autor. Então, vocês vão abrir para mim novamente o autor. Código super, senha 13. Feito isso, vamos novamente criar a nossa imagem com efeito aqui. Então, eu vou criar imagem com efeito. Vou posicioná-la aqui no meio e vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Vou colocar assim. Veja se vocês conseguem fazer aí. Criei a minha imagem com efeito e ela vem com esse olhinho aqui. Esse olhinho é o padrão do Visual Class. Toda vez que você cria um objeto, geralmente ele cria um olhinho para você trabalhar com ele aí. E esse olhinho, você troca a imagem dentro dele. Então, para fazer isso, eu mostrei aquela vez, ou você clica com o botão aqui, nesse botãozinho azul, ou dentro do objeto, com o mouse, você clica com o botão direito. Clicou com o botão direito, ele vai abrir para mim a pasta, a janelinha das propriedades desse objeto aqui. E se vocês notarem, o de vocês também deve ter aberto ali, ó, C, Windows, Cliparts, Imagens. Sim. Ótimo, então já está configurada pela manutenção que nós acabamos de fazer. Feito isso... sim. Deixa eu só fazer uma pergunta. Isso daí já vem pronto, né? Do Visual Classic, que é o que vocês colocam para a gente, né? Suponhamos que eu tenho um banco de dados de imagens. Você pode apontar para o seu. Oi? Você pode apontar para ele. Ou... Dentro da pasta Cliparts, lá dentro do C2 Ponto, eu posso separar as minhas pastas da forma que eu entenda, ou eu tenho que colocar nessas imagens aqui? Não necessariamente, Não né? necessariamente, pode ser do jeito que você achar melhor.
E não necessariamente tem que ser dentro da pasta Cliparts também. Você pode criar uma pasta diferente também, não tem problema. Se eu for fazer projetos diversos, eu posso criar uma pasta e cada pasta ter a fonte de imagens que eu preciso. Posso fazer isso Exatamente. separadamente. Pode sim. Tá. Pode fazer isso da forma que você bem entender aí. E que você, mesmo tendo configurado lá, a gente não fica preso a essa pasta. Então, por exemplo, da pasta Cliparts Imagem, eu posso abrir aqui e buscar uma pasta de fotos. Lá no D2 pontos, por exemplo. Em qualquer lugar. Ok. Em qualquer lugar. Tá? Reinaldo, nessa área também é possível importar uma apresentação que eu tenha pronta? Um PTT, alguma coisa assim? Não, você não consegue importar exatamente ele. Você consegue verter, você consegue puxar as informações daquele objeto, copiando e colando aqui no Visual Class. Entendi. Mas Tá. não importar o PPT. Tá, ok. Bom, então, eu não necessariamente preciso estar dentro da pasta Clipart. Eu posso buscar no Drive C aqui, ó, em qualquer outra pasta qualquer. Dentro de qualquer outra pasta aqui, eu posso buscar. Por exemplo, eu tenho aqui uma pasta Projetos, na pasta Angola, por exemplo. Não, aqui, deixa eu ter aqui, ó. Anadia eu tenho imagens que eu posso utilizar aqui. Tudo bem? Perfeito. Então, eu não fico preso àquela pasta. Aquela pasta é simplesmente um auxílio ali, principalmente agora que a gente vai trabalhar no desenvolvimento do nosso cursozinho aqui, para ficar mais fácil a gente criar. Então, eu venho aqui, eu seleciono uma imagem qualquer aqui embaixo, que aqui embaixo estão as imagens. Eu clicando, observe que ele tem um preview aqui e já faz aqui na tela também, ó. Eu clico, ele já aparece. É só eu clicar, ele já vai aparecendo aqui para mim. Qualquer um deles. Tudo bem? Perfeito. Joia. Mas e se, por exemplo, eu não quero uma imagem que eu tenho aqui? Eu quero pegar uma imagem que eu tenha na internet. Eu consigo também buscar uma imagem na internet. Por exemplo, vou abrir o meu navegador aqui. Olha só. E vou vir aqui no Google e vou pesquisar aqui um carro. Vamos pegar aqui carros. E vou pegar uma imagem. Ele vai abrir aqui para mim a imagem de um carro. Ou o carro que eu quiser. Então, eu seleciono aqui um qualquer, né? Vamos selecionar um carrinho qualquer aqui. Vamos pegar esse bonitinho aqui. Cliquei nele, ele vai abrir esse preview aqui para mim. É daqui que eu pego ele, tá? Não pego direto daqui. Porque aqui é um thumbs, ele vem com baixa qualidade, não é muito legal. Então, eu venho aqui, vou clicar com o botão direito, vou copiar essa imagem, vou voltar lá no meu autor e vou colar a imagem aqui. Colei a minha imagem aqui. Que lindo. Colei a imagem, eu posso ver qual que seria o tamanho dela. Então, eu venho aqui em real. Essa imagem é bem grande, tá vendo? Nossa. Lógico que aqui eu já tenho o tamanho da imagem. Quando eu passo o mouse sobre ele, ele mostra aqui do lado aqui, para mim, a imagem, o tamanho que eu quero. Vamos supor que eu quisesse uma imagem um pouco menor, por exemplo. Eu quero essa daqui que tem 450 por 337, ou ainda posso pegar uma outra aqui, 900 por 480, ou essa daqui, maior ainda. Eu posso pegar a imagem de acordo com o tamanho que eu quero. Vamos pegar essa daqui que é um pouquinho menor, só para a gente trabalhar lá. Então, eu venho aqui de novo, copio a imagem, volto no autor, saio daqui e colo a imagem de novo. Está ali a imagem que eu acabei de pegar. Então, eu não fico preso a um objeto, a uma imagem. Eu fiz uma pesquisa, peguei um errado, eu tinha colado ele, eu vim aqui e colo o novo. Colei o novo, ele já muda automaticamente para mim. O Visual Class ele tem essa dinâmica, essa facilidade de trabalhar com os objetos aqui. Então, eu vejo o real dele, ó, o real é desse tamanho aqui, legal. Só que quando eu vejo o real dele, ele não transforma o meu objeto no tamanho que eu do tamanho real dele. Para fazer isso, eu tenho que clicar nesse botão aqui, ó, tamanho real. Cliquei em tamanho real, olha lá o meu objeto, agora sim ele está do tamanho que eu quero. Está aqui a minha imagem do tamanho real
que eu quero trabalhar. E eu vou colocar essa imagem aqui. Tudo bem? Todo mundo conseguiu fazer? Sim. É bem simples, né? Não tem muito segredo de trabalhar com isso daí. Agora, vamos supor que na minha tela eu tenho que colocar um título. Quero colocar um título aqui em cima na minha tela. Então, o que eu faço? Eu vou criar esse título. Então, eu crio, para títulos, eu uso o objeto rótulo. O rótulo, ele é um texto pequeno, um texto de formatações básicas. Tudo que você colocar nesse rótulo, ele vai ter a mesma formatação. Então, se você colocar um título, meu primeiro projeto, por exemplo, se você colocar em negrito, todas as letras e palavras desse título vão estar em negrito. Se colocar em itálico, todas as letras e palavras deste rótulo vão estar em itálico. Se você quer algo mais rebuscado, vamos dizer assim, você quer um texto com mais formatações, com título negrito, no meio do texto alguma palavra em itálico ou de outras cores, então você vai usar o objeto de texto. Que nós não vamos nem trabalhar com ele não, porque ele é um texto comum. Então você pode colocar negrito, itálico, como se trabalha com o Word, por exemplo. Só que é mais simples do que o Word. Então eu vou pegar um rótulo aqui. Meu rótulo está aqui na minha tela. Eu vou clicar ou no botãozinho azul dele, ou com o botão direito. Observe, eu quero que vocês observem que todos os objetos, o rótulo tem um botãozinho azul, a imagem tem um botãozinho, só que agora não está azul, ela está branco. Por quê? Porque é o rótulo que eu estou trabalhando no momento, o azul significa o objeto do momento, o objeto que eu estou usando neste momento. Mas ele continua com o botãozinho, que é o botão de propriedades dele aqui, tá? Bom, aqui no meu rótulo, eu tenho a caixa de propriedades dele, diferente da imagem, aqui não tem um caminho para eu buscar um rótulo. Eu não vou buscar uma imagem aqui, não vou buscar um arquivo. Eu vou digitar o meu texto aqui no meio. Então, eu vou colocar aqui como minha primeira tela. Minha primeira tela. Observem que eu vou escrevendo, ele vai aparecendo aqui na minha tela. Então, tudo que eu faço automaticamente aparece na minha tela aqui. Instantaneamente, na mesma hora. Então, eu quero alterar esse meu texto aqui para um tamanho um pouquinho maior, tá pequeno, fica ruim para a minha tela. Então, aqui eu tenho o tamanho, que está 8. Esse tamanho não é editável, então não adianta você clicar aqui que você não vai conseguir editar o tamanho dela. Então, você vai ter que clicar na setinha para cima e para baixo aqui, ó. Clicando setinha para cima, ele vai aumentando lá meu objeto, eu vou colocar ele com tamanho 20. Tamanho 20. Coloquei em tamanho 20, observe no meu objeto de rótulo que o meu texto desapareceu parte dele. Não coube. Por que não coube? Porque quando eu crio um objeto, que no caso o objeto rótulo, ele tem um tamanho padrão. E esse tamanho não cabe um texto muito grande, ou se você aumentou a fonte desse texto, também vai desaparecer. Só que esse meu objeto não é limitado a esse tamanho, é o padrão quando ele cria. Eu posso vir aqui no botãozinho aqui embaixo de autoajusta, ou seja, ele vai pegar o meu rótulo e ajustar ao tamanho desse texto aqui. Tamanho configurado com o tamanho da fonte. Então, eu clicando no autoajusta, meu texto ficou maior ali na minha tela. E coube inteiro. O objeto ele está ao redor do meu texto aqui. Mais 20 eu ainda acho pequeno, então eu vou aumentar um pouquinho mais. Vou colocar aqui tamanho 40. Vou vir aqui de novo no botãozinho de autoajuste, que eu posso usar aqui em cima também. Olha, aqui em cima também tem autoajusta. Posso clicar aqui em cima, ele vai autoajustar o meu texto ali para o tamanho do que eu havia escrito e configurado com o tamanho da fonte. Aumentei, legal, esse tamanho está bom. Porém, se vocês observarem, a minha fonte de letra ela é quadriculada. Tá vendo? Ela é toda cheia de quadradinhos, porque isso aqui é uma fonte matricial. MS Sans Serif é uma fonte matricial. Matricial remete àquelas antigas impressoras que tinha cabeça com agulha, que era com fita. Não sei se vocês lembram. Que fazia um pouco de barulho, né? Para imprimir. Misericórdia. Pois é. E hoje em dia, nossas impressoras são a laser, jato de tinta, por cera.
Então, são impressoras de uma forma diferente. Então, nós temos hoje as fontes TrueType. Então, uma das fontes TrueType que eu mais uso é a Arial. Então, eu vou buscar aqui a fonte Arial. Na caixa de fonte Reinaldo, aqui... eu consigo colocar um PNG sem fundo? Consegue. Consegue. Não tá aí. É que eu coloquei uma aqui, mas ela apareceu tudo preto. Deixa eu fazer um exemplo. Ah, eu vou te explicar o que acontece. O PNG, ele é um padrão mais atual. Ele vai funcionar bem quando a gente transporta o nosso projeto lá para a nuvem e usamos em dispositivos como celulares e tablets. Se você quer uma transparência numa imagem, que eu vou mostrar para você, já te mostro como que fazer aqui, eu já explico para você. A gente pode usar aqui um BMP, por exemplo. Ele vai vir com uma transparência. Você consegue colocar uma transparência pelo Visual Class. Mas eu já mostro e o PNG vai funcionar da mesma forma também. Só continuando aqui o rótulo para a gente não perder o fio da meada aqui. Coloquei a fonte Arial, coloquei o tamanho 40. Tá aqui, ó, a minha letra, meu texto bonitinho. Vou dar um OK e vou posicionar esse título aqui, ó, clicando e arrastando nele. Minha primeira tela. Só voltando lá para mostrar essa questão da transparência, aqui no objeto, esse aqui não vai ficar perfeito porque o objeto não é uma cor sólida, então você consegue tirar uma cor do fundo. Mesmo princípio do PNG, o PNG ele tem um fundo sólido e ele é configurado para não ter aquele fundo, é uma transparência no fundo. Mas aqui eu tenho um botãozinho de efeito e eu posso selecionar na própria imagem o efeito que eu quero que fique transparente. Então, eu clico aqui em transparente, clico na cor de transparente aqui, nesse quadradinho branco aqui, e seleciono a cor. Por exemplo, vou selecionar essa cor aqui, ó. Vocês vão ver que aqui na minha imagem vai ficar toda falhada, porque essa cor vai desaparecer. Vou dar o OK, OK novamente, e vou dar mais um OK aqui. Aonde você foi, Reginaldo? Desapareceu só um pixelzinho, coitado. Em efeito... Sim. Transparente. Sim. E cor transparente. Vou pegar uma outra cor aqui para ver se eu tenho mais sorte nela aqui. Vou clicar nessa cor aqui. Aonde você clica na cor? Eu clico na imagem. Eu clico aqui, ó, no quadradinho da cor de transparente aqui. E eu clico em qualquer posição da imagem aqui, ó. Ah, entendi. Clico. Se eu clicar, observe que aqui tem uns números. E ele vai selecionar esse número para mim, ó. Ele muda. É o número da cor. É o número da cor, é o RGB da cor. Vou dar um OK, vou dar um OK novamente. Vou colocar aqui num tamanho real nele. Ele está tirando só um pixel, porque ele é todo de todas as cores. Deixa eu pegar uma imagem aqui mais... O meu não tirou, não. Deixa eu pegar uma imagem mais sólida aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, a andorinha. Vou pegar aqui no efeito. Vou pegar a cor de transparência da andorinha e vou clicar aqui nesse roxinho. Porque é uma imagem que tem cores aqui, ó. Vocês vão notar que as costas da andorinha vai ficar branca. Viram aqui? Porque essa aqui é uma cor... Você não mexeu na espessura e nada, né? Não. Simplesmente peguei aqui a imagem da andorinha, vim em efeito, coloquei a opção transparente, cliquei na cor de transparência, vamos pegar aqui o vermelhinho, por exemplo, da cabeça dela. Vou dar um OK. OK novamente. Vou colocar tamanho real para ele... colocar lá, olha lá, o vermelhinho dela da cabeça desapareceu. Eu entendi, você elimina a cor daqueles pixels, né? Mas Exatamente. se eu quisesse pegar uma imagem transparente para colocar duas imagens, uma sobrepondo a outra para aparecer um efeito diferente, eu queria colocar um muro, né? E um garoto andando na frente, um carro passando. Não daria para trabalhar com duas imagens, né? Não, não dessa forma. Daria sim, eu poderia colocar um muro no fundo. Tá? Dá para fazer o que você está querendo, eu consigo fazer. Eu venho em tela, propriedades, desenho de fundo, colocaria aqui, selecionaria o meu muro aqui, por exemplo, vou colocar aqui Brasília, toda a tela, olha lá, minha imagem, e vou pegar, por exemplo, essa imagem da andorinha, efeito, vou pegar transparência na cor branca dela, OK, OK, isso. Era isso aí, perfeito. Eu consigo fazer. É porque, assim, o Visual Class ele tem um conceito de objetos. Então, você tem uma imagem, um rótulo, que são objetos, e um fundo. Você consegue colocar o objeto, uma imagem, na frente do fundo.
Mas se você, por exemplo, vamos tentar pegar aqui esse objeto e colocar em cima da andorinha. Ele não deixa. Ele não sobrepõe. Ele não vai sobrepor. Tem como fazer? Tem. Eu posso pegar aqui, minha primeira tela, vou usar, por exemplo, até com o mouse mesmo, só que eu não posso soltar exatamente em cima. E observe. Só que o detalhe é o seguinte, né? A andorinha foi criada... O objeto da andorinha, ele sobrepõe. O objeto da andorinha é o primeiro. Entendi. Então ele fica na frente. Mas se eu criar, por exemplo, aqui uma outra imagem com efeito, vamos pegar aqui um outro bichinho aqui, deixa eu ver aqui, vamos pegar uma aranha aqui, colocar um tamanho real, vou pegar ela aqui e trazer ela para cá, tá vendo? Eu até consigo sobrepor, só que se eu soltar a aranha exatamente em cima, ele não deixa. É porque a sobreposição que ele faz aqui é o mouse em cima um sobre o outro. Por exemplo, o mouse, se eu colocar ele bem aqui na beiradinha e trouxer ele aqui até o finalzinho aqui, ele vai deixar. Mas se eu colocar e jogar ele em cima, exatamente em cima, ele já não deixa. Deixa eu eliminar aqui a minha aranha aqui, vou colocar meu texto aqui de novo e vou colocar aqui a andorinha. Bom, vou até deixar esse desenho de fundo aqui, que eu achei que ficou bonitinho aqui. Bom, feito isso, eu vou observar outra coisa. O meu texto aqui, ele ficou com uma tela, uma parte branca no fundo, não desaparecendo aqui o céu. Então eu venho dentro dele e coloco aqui a opçãozinha de transparente aqui no meu rótulo. Ó. Transparente. Fica só meu texto agora. Tudo bem? Conseguiram entender essa parte? Como é que eu excluo uma imagem? Eu clico o botão direito sobre ela e aqui tem um botãozinho de elimina. Todos os objetos têm um botão de elimina, tá? Clicando em elimina, ele vai desaparecer. O rótulo também tem um botãozinho de elimina aqui embaixo. Todos eles têm. E como que eu elimino uma imagem de fundo, convertida a fundo? Tela, propriedades, desenho de fundo, elimina. Nossa! Tela, propriedades, desenho de fundo. Aí vai aparecer a telinha, você clica aqui no botão de elimina. Ufa! Beleza? Beleza. Maravilha. Então, na minha tela, eu já coloquei uma imagem, um rótulo, coloquei um fundo aqui, né? E agora eu quero colocar um vídeo, por exemplo. Então, na imagem, nós vimos que eu posso pegar a imagem da internet e colar ela aqui, como eu fiz, certo? Vou pegar minha andorinhazinha, que ela ficou mais bonita aqui. E agora eu quero colocar um vídeo. Então, eu quero colocar um vídeo. E o vídeo, nós temos o seguinte. Nós, geralmente, não trabalhamos muito com vídeo. Porque como nós vamos trabalhar na nuvem, e nós trabalhamos, na nossa maior parte, para escolas, e na maior parte delas, escolas públicas, nós temos a questão do usuário. O que significa isso? Por que a questão do usuário seria um impedimento para colocar vídeos? Ou em especial vídeos grandes. Porque o aluno meu lá na ponta, se ele estiver usando a internet, pode ser que ele não tenha uma internet muito boa. Vocês, como todos são pessoas abastadas, então deve ter uma internet de última geração, com fibra ótica em casa, vai ser fácil você baixar um vídeo e usar ele no seu computador. Como a gente usa lá uma TV com um canal de streaming, né, uma Netflix, um Disney Plus. Mas o usuário final, principalmente o público que a gente mais atinge, são públicos de escolas públicas. E a maioria deles não tem uma internet muito boa, não somente em casa, como também no dispositivo móvel. A maioria deles tem um celular pré-pago, a internet é limitada, então eles não têm uma condição de utilizar a internet para fazer esses estudos. Isso eu estou falando de conhecimento de causa, tá? Como a gente tem um trabalho que nós fazemos aqui numa cidade próxima aqui da nossa cidade, que é Álvares Machado. O Exídio conhece Prudente, né? Deve conhecer Álvares Machado também, que é praticamente a mesma coisa. Tudo juntinho aqui. Então, essa cidade, a gente desenvolve um trabalho nas escolas públicas de lá. E
Eu fui fazer vários atendimentos, inclusive no princípio, no começo de tudo, eu fui atender até usuários, final, fui lá na casa da pessoa para ver o problema que ela estava tendo. E a internet é a internet lenta, uma internet... O cara tem lá um planozinho lá de poucos mega de internet, gigas de internet de uso por mês, então é pequeno. Então, a gente utilizando um vídeo grande, o trabalho que ele teria de baixar esse vídeo no computador dele ou no dispositivo dele de celular, por exemplo, para fazer a sua aulinha, isso daí você já finalizaria com a internet que ele tem para usar durante o mês. Então, nós vamos trabalhar aqui com vídeos, mas geralmente eu uso vídeos pequenos, ou nem uso vídeo na tela, nas aulas, dependendo do que for. Mas eu posso utilizar, posso criar, é o que nós vamos ver agora. Então, eu vou criar aqui um objeto chamado Windows Media Player. Nós temos 3 objetos de vídeo, que é o filme na tela, o Windows Media Player e o botão de filme. O botão de filme a gente não usa mais faz muito tempo, porque ele é um botãozinho onde o aluno clica e ele abre o vídeo. Não tem necessidade disso, a gente faz muito tempo que não usa. O filme na tela, eu vou só abrir ele aqui para a gente ver o que ele tem. É um objeto que ele trabalha com AVI, MP4 e MPG, tá? Porém, o filme na tela ele não tem uma resolução tão boa quanto, deixa eu eliminar ele aqui, o objeto de Windows Media Player. Por quê? Ele trabalha com o próprio Windows Media Player do Windows. Então, ele tem as configurações, ou seja, ele já usa o codec do próprio Windows, ele trabalha com as extensões que o Windows Media Player consegue abrir. Então, ele é melhor do que o filme na tela em questão de qualidade, de velocidade e de uso também. Ele só tem um defeitozinho que eu vou mostrar aqui para vocês já já. Então, eu vou clicar aqui, criar um Windows Media Player, ele cria esse objeto pretinho aqui para mim, e eu vou colocar ele aqui, ó. Coloquei ele aqui, eu vou clicar com o botão direito sobre ele, e ele já vai abrir para a minha pasta C, Cliparts, Filmes. Veja se de vocês também abriu no C, Cliparts, Filmes. Tendo feito isso, então nós temos aqui, na minha aqui principalmente, eu tenho alguns vídeos aqui, ó. Tem AVI, tem WMV, tem MP4. Então ele trabalha com esse tipo de arquivos que nós podemos utilizar. Por exemplo, vamos supor que eu vá pegar esse daqui. Aqui ele me sinalizou que está pronto, e se eu der um player, ele vai tocar aqui para mim. O meu videozinho começa a aparecer. Vou dar um pause aqui. Vou pegar um outro vídeo aqui. Vou dar um play também. Ele vai mostrar o sistema que funciona um amortecedor aqui. Ou qualquer vídeo que eu queira. Basta eu clicar, ele vai aparecer para mim que está pronto, eu toco aqui, eu visualizo o filme aqui. Tudo bem? Eu vou deixar nisso daqui. Eu posso ir na internet e baixar do YouTube, ou de qualquer lugar, do TikTok, que está muito na moda, né? De qualquer lugar, do Kawaii, o videozinho e usar dentro do Visual Class. Posso, mas eu caio naquela questão lá do tamanho do vídeo. Eu tenho que usar um vídeo pequeno, principalmente se eu for colocar na nuvem e mandar para meus usuários que têm uma internet de não tão boa qualidade, eu posso estar prejudicando ele lá na ponta. Porque pode ser que se o vídeo que eu tenho aí, for de extrema importância para a aula, pode ser que meu aluno não consiga acompanhar, porque ele pode não conseguir baixar aquele vídeo. Tudo bem? Então, eu vou usar esse videozinho aqui do Cristal.avi. Eu não vou nem mostrar como baixar, porque aí eu tenho vários tipos de aplicativos que eu posso baixar. Eu posso usar o Yut, né, que é o que baixa o vídeo direto do YouTube. Pode ter um AtubeCat, que também baixa do YouTube. Eu posso, no próprio YouTube, antes do YouTube, ou seja,
entre o pontinho e a palavrinha YouTube no link do vídeo, eu posso colocar 2 S's lá, que ele também abre para baixar esse vídeo, tá? SS, ele vai abrir para baixar esse vídeo aí. Vários canaizinhos, várias formas de trabalhar. Algumas configurações desse objeto. Então, nós temos aqui auto-executar. Auto-executar significa, quando a minha tela for aberta, o meu vídeo já vai tocar. Então, abriu a tela, o vídeo já começa a rodar ali para mim. Então, isso seria o auto-executar. Então, é assim que eu quero que o meu vídeo auto-execute. E eu posso colocar também vídeos em cadeia. Então, executa um, depois que esse executou, executa o outro, depois que esse executou, executa o outro e assim por diante. Posso fazer uma sequência de vídeos executando na minha tela. Eu geralmente uso essa questão de falar de sequência de vídeos porque geralmente eu não deixo 2 vídeos rodando ao mesmo tempo, porque um vai concorrer com o outro aí a pessoa não vai nem olhar um vídeo, nem olhar o outro. E se tiver áudio, pior ainda, né? Porque são 2 áudios ao mesmo tempo que não vai ficar legal de rodar na tela. Mas se eu quiser uma sequência de vídeos, eu crio um, coloco auto-executar, crio o segundo, e ao invés de auto-executar, eu coloco aqui, ó, executar ao encerrar anterior. Então, eu não deixo auto-executar, deixo só executar ao encerrar anterior. Tudo bem? No nosso caso aqui vai ser só auto-executar. Eu tenho uma forma de deixar ele em looping, que é o repetir. Se eu não quiser deixar ele em auto-executar, eu posso usar o sensível ao mouse. O que é sensível ao mouse? O vídeo vai rodar quando eu posicionar o meu mouse em cima dele. Posicionei o mouse em cima dele, ele toca o vídeo. Mas aí eu tenho um problema. Isso vai funcionar no Windows. Mas nos dispositivos móveis, que é tablets e smartphones, não vai funcionar, porque eu não tenho o mouse lá. Lá é ao toque. Então, é o meu dedo sobre a tela, não o mouse sobre o objeto. Então, essa função aqui não funcionaria em dispositivos móveis. Invisível encerrar significa, quando o meu vídeo tocar, ele acabou, ele vai desaparecer. Então, ele vai ficar invisível ao encerrar. Certo? Aí tem uma outra opção aqui que é invisível. A invisível significa o quê? O meu vídeo, ele é invisível. Ou seja, ele não aparece na tela. Aí você deve perguntar, mas para que eu quero um objeto na minha tela que não vai aparecer? Não é exatamente não aparece. Ele não aparece a primeiro instante. Então, na hora que você abre a tela, entrou dentro da telinha, não vai aparecer o vídeo. Ele vai aparecer caso você necessite, em uma ação especial. Por exemplo, vamos supor que seja uma tela de atividades. Então, tem lá uma atividade que o professor criou para o aluno fazer. Porém, se o aluno fez, na hora que ele avança para a próxima tela, que o Visual Class ele faz a correção na hora que ele vai para a próxima tela. Quando ele avança para a próxima tela, ele corrigiu e viu que o aluno errou, aí, através dessa ação de avançar, ele habilita esse vídeo, ou seja, o vídeo vai aparecer como uma explicação, por exemplo, e o aluno vai conseguir fazer a atividade que o professor propôs. Tudo bem? Então, o invisível seria isso. A primeiro plano, ele não vai aparecer. Se o aluno fizer algo que o professor previu, aí aparece o vídeo. Certo? Bom, nós vamos utilizar só isso daqui mesmo, por enquanto. Vamos deixar em auto-executar, vamos dar um OK. Ele vai aparecer aqui na minha tela o videozinho. Porém, eu quero aumentar. Esse vídeo está muito pequeno, então eu quero aumentar. Então, para aumentar, eu tenho que vir com o mouse na borda do objeto. Diferente da imagem, diferente do rótulo, olha só, eles viram seta dupla quando você põe o mouse sobre a borda. Tudo bem? O Windows Media Player, esse é o defeito que eu falei, ele não vira seta dupla. Então, você tem que posicionar o mouse bem na borda dele, às vezes até a gente conseguir entender, é um pouco difícil, e puxa e arrasta. Mas depois que você pega o jeito, fica fácil, tá? Só puxar e arrastar. Então, eu clico, arrasto para um lado e para o outro. Do tamanho que eu quiser o meu filme na minha tela aqui. Vou colocar ele desse tamanho aqui, mais ou menos. Vou clicar de novo nele, vou dar um OK novamente para ver se ele volta a rodar. Observe que ficaram essas barras pretas ao redor. Significa que eu aumentei muito na largura. Então, eu tenho que diminuir a largura. Vamos aqui dar um OK de novo. Olha lá que as barrinhas diminuíram. Vou diminuir mais um pouquinho. Vou dar um OK novamente. Pronto. Olha lá meu videozinho na minha tela. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida?
Bem, Tá tranquilo aqui. então ótimo, maravilha. Enquanto não. Aí depois também vou pedir para você fazer tudo isso que nós estamos fazendo na aula de hoje. Eu vou pedir para que vocês repitam até a próxima aula e me enviem, tá? Porque eu vou ensinar como enviar isso daí também. Você gera um arquivo e ou anexa ou coloca. Se você for usar vídeo, alguma coisa assim, e for um vídeo muito grande, aí você vai ter que publicar na internet algum drive para eu poder baixar aqui, tá? Mas como eu já disse na questão dos vídeos, vamos fazer vídeos sempre pequenos, ou usar os vídeos do próprio Cliparts nosso ali, que são pequenininhos. Bom, agora, eu criei a minha tela, criei um rótulo, criei uma imagem, que eu coloquei uma transparência nela, e criei um Windows Media Player, que é um vídeo, e também coloquei um fundo aqui na minha tela. Agora, o que eu tenho que fazer? Bom, se acabar a energia, por exemplo, eu estou no desktop, acabou a energia, ele vai desligar. Do jeito que está aqui, eu perco tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gravar essa informação. Então, gravar a minha tela com esses objetos que eu desenvolvi aqui, esses objetos que eu criei. Então, para fazer, como eu estava dizendo, eu vou gravar uma tela. E o importante agora é a gente entender que o Visual Class ele trabalha de duas formas. Ele trabalha com a tela, que é aqui, e trabalha com o projeto, que é aqui. Por quê? Nós vamos entender melhor quando a gente terminar esse processo. Quando você você cria um projeto no Visual Class, ele é dividido em várias telas. Então, você pode ter um projeto de uma tela a um projeto de N telas, milhares de telas. E essas telas, eu posso, por exemplo, aproveitá-las em outros projetos. Então, eu posso pegar uma tela qualquer do Visual Class e usar em um outro projeto qualquer. Diferente, por exemplo, do Word. O Word, quando eu crio um texto no Word, vamos supor que eu crie um texto de 1000 páginas. Para você salvar, você vai simplesmente lá em Arquivo, Salvar. Ele grava um docx, com as 1000 páginas ali dentro. Se você precisar usar, por exemplo, uma página lá do meio, vamos supor que você tem a página 230, e você quer usar essa página 230 em outro texto. Beleza. Você vai falar para mim, dá para fazer? Dá, lógico que dá. Você vai pegar a página 230, vai selecionar todo o texto, vai no outro texto, cola. Então, você vai no texto original, seleciona, copia, cola para o próximo texto. Ótimo. Aí você quer usar ela em 1000 textos diferentes? Você vai conseguir. Correto? Consegue? Telas de Visual Class da mesma forma. Eu consigo usar a mesma tela em 1000 projetos diferentes. Sim. Aí agora vem o X da questão. Por exemplo, aí nesse meu texto, eu descobri que tinha uma informação muito errada no meio dele. Então, eu copiei esse mesmo texto em 1000 arquivos diferentes. Aí eu vou lá e corrigir. O que acontece com os outros 999? Continua errado. Eles continuam errados. Porque você não tem um vínculo de um arquivo de texto para o outro. Ele vai continuar errado. Diferente do Visual Class. Você usou essa tela em 1000 projetos diferentes. Se você fizer uma alteração qualquer nessa tela, automaticamente é repassada para os outros 999. Tudo bem? Uhum. Então, é dessa forma que a gente trabalha dentro do Visual Class. Então, por isso, primeiro passo, vamos salvar a tela. Então, vem aqui em Tela, Salvar. Aí ele vai colocar aqui para mim, ó, código em branco, digite um código. Então, o código está em branco, vou digitar um código, vou dar um OK. E ele tem aqui, ó, a caixa do código, a telinha da definição, né, a janelinha da definição da tela, onde eu tenho um menuzinho aqui em cima e tem o código aqui. Esse código, bom, esse código eu só uso letras e números. No máximo eu posso usar um underline aí para separar uma palavra de um número, por exemplo. E eu não uso caracteres especiais como acentos, pontos, asterisco, por exemplo, eu não uso, porcentagem eu não uso, hashtag também não. Então, eu não uso caracteres especiais. Espaço, tá? Não pode usar espaço. Por que eu não uso? Porque quando eu vou publicar o meu projeto ou disponibilizar o meu projeto na nuvem, geralmente os servidores das nuvens que a gente utiliza, os nossos, por exemplo, eles são
no sistema operacional Linux. E o Linux, ele faz diferenciação de letras, por exemplo, maiúscula e minúscula, acentuadas. O A acentuado é diferente do A normal. Se o A for acentuado com agudo, ele é diferente do A acentuado com crase. Então, ele interpreta diferente de todos eles. Maiúsculo e minúsculo. Por exemplo, o Windows não interpreta uma letra maiúscula ou minúscula diferente de um arquivo. Se você buscar um arquivo no Windows, digitando o seu nome lá, todo em letra minúscula, e ele tiver letra maiúscula, ele vai encontrar. O Linux já não tem essa mesma propriedade, ele não vai conseguir fazer isso. Então, o que eu aconselho? Eu coloco sempre letras minúsculas, sem pontuação e números. Letras minúsculas e números. Então, esse meu código. Esse meu código eu tenho que colocar ele também de uma forma que eu possa ter uma ligação com a minha tela. Por exemplo, essa minha tela aqui, eu tenho um fundo de Brasília aqui. Então, eu vou colocar um código dela de Brasília _01. Vamos supor que eu esteja fazendo um projeto sobre a capital federal. Então, eu vou colocar um código da minha tela como Brasília 01, porque é a primeira tela. Eu nunca coloco códigos de telas assim, tela 01, tela 02, tela 03, por que não? Ou projeto 01, projeto 02, projeto 03, porque provavelmente alguém vai pensar nesse código. E o que me lembra, por exemplo, tela 01? Vamos supor que eu colocar essa minha tela aqui com o código de tela 01. Aí daqui a um mês, eu precise da tela da andorinha, essa mesma tela aqui para usar em outro projeto. Eu vou conseguir lembrar que o tela 01 é a tela da andorinha? Não. E principalmente porque na hora que você pesquisa, você vai pesquisar pelo código da tela. Então, eu vou colocar aqui Brasília, e eu sei que nessa minha tela de Brasília, eu tenho essa andorinha aqui. E o título da tela? O título da tela eu vou colocar assim, ó, minha primeira tela. E vou colocar aqui um 01 na final também, para dizer que é a tela 01. No título da tela, é um texto, tá? Aqui eu posso colocar o que eu quiser, letras acentuadas, números, espaços, maiúscula, minúscula. O que eu não posso é só no código. Posso colocar um autor aqui, posso colocar meu nome aqui, posso colocar a série para que vai ser destinada essa aulinha aqui. Posso colocar também uma matéria, matemática, português, língua inglesa, estatística, programação, porque o Visual Class ele não é limitado só a escolas, é para faculdades, para empresas. Por exemplo, a Caterpillar é nossa usuária do Visual Class há muitos anos. Então, a Caterpillar tem os seus cursos de treinamento de pessoal baseados todos no Visual Class. Vamos supor que fosse matemática aqui e o assunto seria equação do segundo grau. Então, aqui o assunto colocaria equação do segundo grau. E aqui, além de ter feito isso daqui, eu tenho algumas opções. Por exemplo, resolução da tela. A minha está 1366 por 768. Eu posso mudar aqui, por exemplo, para 1024 por 768. Vamos supor que eu queira a minha tela como 1024 por 768. Feito isso, eu vou dar um OK. Só complementando aqui a questão da dimensão da tela, pessoal, eu tenho que saber a dimensão da tela antes de fazer o meu projeto, porque eu tenho que fazer o projeto já na dimensão correta. Por exemplo, se eu for usar elas para tablets, smartphones, a resolução é outra. Para um computador, eu poderia deixar aqui o 1366 por 768? Poderia, porque no meu computador eu conseguiria ver belezinha. Posso usar essa resolução para um tablet, para um smartphone? Posso também. Por quê? Na hora que você vai mandar para esses dispositivos, você pode configurar o projeto para que ele se ajuste dentro dessa tela. Só que se você usar uma tela muito grande, por exemplo, na hora que você ajustar, pode ser que os objetos fiquem pequenininhos. E se você tiver texto, pode ser que o texto também fique pequenininho. Aí fica difícil do cara manusear ali dentro do dispositivo móvel. Tá bom? Qual que é a medida para os dois funcionarem bem? Eu geralmente uso 1024 por 600. Aí ele funciona no computador? Funciona. E também funcionaria no dispositivo móvel.
tá? E principalmente porque hoje em dia a maioria das pessoas usam mais em dispositivos móveis, certo? Mas tudo isso leva ao público. Se você tiver um público, por exemplo, as escolas que nós estamos trabalhando aqui em Álvares Machado, na maioria das vezes eles fazem as suas atividades no laboratório da escola. E lá é computador. Então eu uso o 1366 por 768. Beleza, porque vai ficar no computador, vai ficar ótimo para o aluno ver, porque vai ficar tudo grandão, vai ficar bem bonitão para ele trabalhar lá. Ok. No meu, eu vou deixar aqui 1024 por 768. Vou dar um OK. Pronto, aí fez a minha tela aqui, só que eu vi... Sim. Reginaldo, aqui uma pergunta que estamos aqui debatendo. Quando você faz conteúdos no PC, desktop, não funciona de forma responsiva, pelo que estamos entendendo, para o tablet e o celular. Então, tem que fazer 2 conteúdos o professor para que possa trabalhar em ambas plataformas? É isso mesmo? Não. Não. Você faz o conteúdo normal, você vai usar para o computador, certo? O computador, quando você coloca uma tela, por exemplo, olha a minha tela aqui. Quando eu coloquei uma tela que ela é menor, ela vai ficar no centro da tela. Ele fica aqui no centro da tela. Ele vai se ajustar ao tamanho que eu tenho da minha tela aqui. Então, é 1024 por 768, então ele vai ficar desse tamanho. A minha tela é maior, então ele vai ajustar ao centro da minha tela aqui. No celular e nos dispositivos móveis, eu tenho essa opção. Quando eu pego esse projeto aqui, eu vou mandar para a minha plataforma, que vai ser acessada pelo celular e pelo dispositivo móvel, eu posso fazer com que ela se ajuste àquela tela. Então, ela vai ficar do tamanho da tela do dispositivo. Mas o conteúdo é um só, você cria uma vez só. Então, o vídeo, então, você tem a opção de ir para a tela completa. É isso, né? Isso. Tá, mas é uma opção que o usuário do tablet ou do celular vai ter que acionar, não é predeterminada. Não, é quem desenvolve que determina isso. Então tá bom. É um recurso simplesmente de opção, mas então o resto da configuração fica responsiva? Sim. Tá bom. Obrigado. Então, mas é o que eu estou falando, quem desenvolve que determina isso, tá? Não é o usuário final, não. Para ele vai estar, isso é transparente. Então, vamos lá. O usuário final, para ele é transparente, mas quem está criando, para que isso funcione, por exemplo, para o usuário final no celular, ele já tem que criar com uma configuração que trabalhe no celular. E aí, a hora que você abrir isso no computador, ele vai aparecer como está aparecendo a sua tela menor. Nesse caso aqui, porque eu configurei ela por 1024 por 768. Só que eu não preciso configurar nessa configuração. Eu posso trabalhar com a configuração cheia, 1366 por 768. Na hora que eu envio, deixa eu só vou... Eu duro que eu não vou conseguir fazer aqui agora, porque eu preciso gravar o projeto para poder fazer isso daí. Vamos fazer essa parte de gravar o projeto, eu já explico para vocês o que eu faço aqui para o usuário ele se encaixar na tela do celular dele. Vamos fazer só essa configuração aqui, eu já explico para vocês. Então aqui eu salvei minha tela, tá? Minha tela está salva, aqui bonitinho, belezinha. Aí eu tenho que salvar o projeto, porque a tela ela é um conjunto de objetos, é imagem, vídeo e o meu textinho aqui, no caso, o rótulo. Então, eu salvei a minha tela, beleza, eu não perco mais essa tela. Só que essa tela tem que ter uma junção. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 10 telas. Para que eu saiba que a primeira tela vem, aí depois avança para a segunda, avança para a terceira e assim por diante, eu tenho que salvar o projeto. Então, eu venho em projeto, salvar também. Da mesma forma, ele vai falar que o projeto está em código em branco, vou dar um OK. E aqui eu defino um código, nos mesmos moldes do código da tela. Então, tem que ter letras, números, e não pode ter os caracteres especiais, como eu falei. Então, aqui, o projeto, eu vou colocar um projeto com o nome de Cidade _ Planejada. Cidade Planeje. E o título eu vou colocar aqui, Cidade Planejada. Eu só estou criando um título aqui só para demonstrar para vocês, tá? Eu coloco o título que eu quiser aqui no meu projeto e o código também da mesma forma. Mas, como eu disse, sempre tentando lembrar o seu conteúdo.
né? Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, melancia. O que tem a ver com esse projeto? Melancia. Não vou falar de melancia nele, então não tem nada a ver. E aqui eu tenho algumas opções, que da mesma forma da tela, eu posso colocar um autor, uma série para que esse projeto é direcionado, a matéria e o assunto. Importante, a parte de avaliação. Essa parte de avaliação é importante. Quando o meu projeto tem atividades, eu tenho uma avaliação dentro dele. Então, avalia. Quando eu uso a opção de avalia, significa toda tela que tem atividade, o meu computador, o Visual Class, vai falar se ele acertou ou se ele errou. Toda a tela. Ele fala, você acertou, você errou, e a nota que ele tirou naquela tela. Então, você acertou 30%, acertou 70%, acertou 100% da tela. Isso eu avalia. Se eu coloco oculta, mostra a nota final, que é essa opçãozinha aqui, ele não vai falar de tela em tela. Então, a tela que tem atividade, ele não fala se o aluno acertou ou se ele errou. Ele só avança para a próxima tela, mas no final, ele mostra a nota. Ele mostra uma telinha lá, onde ele fala quantos por cento o aluno acertou, quantos por cento o aluno errou dentro desse projeto. Tudo bem? No finalzinho, ele vai mostrar isso aí tudo para o aluno que está realizando aquela atividade. Ou então eu posso colocar a opção oculta. O que significa oculta? Ele vai avaliar o projeto, mas não vai falar tela a tela o que ele acertou, o que ele errou, e nem no final ele mostra a nota para o aluno. Isso, por exemplo, a gente usa muito quando a gente está fazendo as avaliações do MEC, Prova Brasil, Enem, ENAD, tudo isso daí a gente não deixa o aluno saber a nota. Ele vai saber a nota só depois que o professor passar. Mas o professor vai ter essa nota disponível assim que ele terminar. Assim que o aluno terminou, a nota já vai para a plataforma. Então, ele já consegue fazer o relatório ou demonstrar a nota para o aluno na hora que o aluno termina de trabalhar, na hora que o aluno termina de realizar aquela provinha. Tudo bem? No nosso aqui, eu vou deixar como avalia mesmo. Então, vamos colocar uma atividadezinha, mas eu quero que ele me mostre a nota na hora que ele trabalhar. E algumas outras opções, que tem a grava, posição, abandonar. Vamos supor que você tem um projeto grande, como a gente aplica aqui nas escolas públicas, e às vezes tem um intervalo no meio dessa aplicação de uma Prova Brasil. Nós fizemos bastante o ano passado, que as escolas aqui de Machado queriam saber como estava o índice dos alunos, então nós fomos fazendo várias aplicações de simulados da Prova Brasil e dando dicas de como melhorar para o professor. Então, nós temos um intervalo no meio, então nós temos uma opção de grava, posição, abandonar. O que é grava, posição, abandonar? O aluno está fazendo a prova, aí vamos supor que caiu a energia ali no meio da realização dessa prova. Com a opção de grava, posição, abandonar, voltando a energia, o aluno acessa de novo a prova, ele vai voltar exatamente da tela que ele parou. Ou seja, vamos supor que a prova tenha 20 questões e ele parou na 11ª. Então, quando ele entrar, ele vai voltar na 11ª tela. Tudo bem? Uhum. E tem uma outra opçãozinha aqui que é importante, que é o grava nota por teste. Grava nota por teste é para eu saber, num relatório final, tudo que o aluno respondeu. Tudo que ele fez naquela avaliação. Então, nas provas, nos simulados de Prova Brasil, de Enem, de ENAD que nós fazemos, nós sempre colocamos essas duas opções. Porque o aluno tem a possibilidade, caso ele saia sem querer, ou caso aconteça uma interrupção de energia e o computador desligue e ele tenha que entrar novamente, para que ele não perca a posição, então nós temos a opçãozinha de grava, posição, abandonar. E eu quero saber tudo que o aluno fez durante esse projeto. Qual foi a questão que ele acertou, qual foi a questão que ele errou e o que ele assinalou em cada uma das questões. Todas as respostas. Então, eu gravo a nota por teste. No nosso caso aqui, eu não vou usar nenhuma delas por enquanto, porque nós não estamos trabalhando com isso. Nós vamos trabalhar só com uma telinha de atividade só, porque nós não temos nem tempo para tudo isso daqui. Vou dar um ok. Regi, Sim. Esse número de telas aqui, a gente preenche ele quando a gente terminar o nosso projeto? Não, isso é automático do sistema. Ele vai pegar o número de telas que você colocou. Tá ok. Assim como a porcentagem de acerto, essas coisas todas. Apesar que a porcentagem de acerto aqui, não. A porcentagem de acerto você pode colocar. Vamos supor, você quer que o aluno só seja gabaritado, ou seja, habilitado, na verdade, para passar para uma próxima fase, se ele acertar 70%.
Então, ele tem que acertar 70% do projeto para ele poder ir para a próxima fase, certo? Isso aqui eu costumo utilizar muito nas questões de... como que eu falo? Onde o pessoal trabalha, por exemplo, na Caterpillar, ele trabalha com vários projetos para o cara passar de uma etapa para outra. Vamos supor, segurança no trabalho. Então, o cara tem lá 4 projetos, 4 atividades que ele tem que fazer. E nessas 4 atividades, ele não pode ter menos de 70% em cada uma delas para poder ir para a próxima, para ter a certificação. Então, para ele ter a certificação, ele tem que acertar 70% do projeto. Uhum. Mas aqui no nosso caso, nós vamos deixar 0 mesmo, porque eu não tenho uma certificação aqui. Aqui eu vou deixar ele para ele avançar assim que ele terminar. Vou dar um OK. Número de telas gravada 1, porque eu só tenho uma tela. Pronto, minha telinha está gravada aqui. E para eu ver como isso ficaria para o aluno, para que eu consiga ver como o aluno visualizaria essa minha tela, eu venho aqui na opção de apresentação. Clicando em apresentação, ele vai abrir para mim esse projeto na visão do aluno. Vão lá e clica lá para mim. Ele pode demorar um pouquinho para acessar, tá? Pronto. Aqui seria a tela do aluno. O vídeo já entra automaticamente, executando. Se eu clicar de novo no vídeo, ele volta e executa novamente. Mas é só uma vez, ele não tem o repetir. Nós não colocamos a opção de repetir. Como que eu sei que essa... Minha não apareceu, não. O seu não apareceu? Não. Você clicou na apresentação lá em cima? Cliquei. Deixa eu ver uma coisa aqui. E se você não clicou 2 vezes, ele pode ter ido para segundo plano. Você consegue fazer de novo para chegar na apresentação, Renan? Ah, tá. É porque a pessoa aqui, botãozinho na frente do notebook, pode ficar em paz. Eu tinha colocado a andorinha invisível. Tranquilex. Legal. Tá tudo certo. Muito legal. É fácil. Aqui, depois que eu salvei o projeto, salvei a tela, eu venho em apresentação e dou um clique. Olha, ele está rodando aqui, ó, porque está abrindo minha apresentação. Abriu. Como que eu sei que eu estou na apresentação? Porque se você observar, o rótulo não tem o botãozinho aqui embaixo dele, a andorinha não tem o botãozinho e o filme não tem o botãozinho também. E o menu aqui em cima mudou. Ó. Não tem projeto, editar, tela. Não tem aqui as opçõezinhas do autor. Ele está no módulo de apresentação. Tudo bem? Bom, vamos supor que eu tivesse outras telas aqui. Como que eu faria para ir para a próxima tela? Na opção avançar aqui em cima. Para voltar, não voltar, e assim por diante. Porém, quando eu faço um projeto, e ele é, por exemplo, para o dispositivo móvel, ou para um celular, ele não vai ter esse menuzinho. Então, nós temos que criar opções para que ele possa ir e vir no projeto. Então, vou dar um projeto sair aqui. Vamos supor que eu queira, quando o meu aluno clicar na andorinha, ele vá para a próxima tela. Então, eu vou clicar aqui, botão direito na andorinha. Cliquei, ele vai abrir para mim as opções de configuração dessa imagem. E nessas opções, eu tenho um botãozinho aqui chamado função. Função. Clicando em função, ele abre essa outra telinha, onde aqui eu tenho várias funções. Tenho avançar, voltar, sair, origem, lista e assim por diante. Tem uma função que eu posso colocar uma avaliação nessa minha imagem. Eu tenho função de acerto e erro aqui, ó, na imagem. Eu posso criar várias imagens na tela, vamos supor. Eu tenho ali na minha tela vários animaizinhos. E eu peço para os alunos clicarem nos animais que são mamíferos. Então, eu coloco nas imagens que eu coloquei na tela, em todos os mamíferos, eu coloco a função de acerto aqui. Aí, quando o aluno clicar em um mamífero, ele computa o ponto. Clicar no outro mamífero, computa um outro ponto. Só que se ele clicar em uma ave, por exemplo, ele tira um ponto. E assim por diante. Nesse nosso caso, nós vamos colocar a função de avançar. Se tivesse um botãozinho para voltar, função de voltar. Um botãozinho para sair, função de sair. Botãozinho para voltar ao início do projeto, origem. E assim por diante. No nosso caso, vamos colocar a função de avançar aqui. Vou dar um OK. OK novamente. Tenho que salvar a tela de novo, tela salvar. Porém, não preciso salvar o projeto, porque eu não modifiquei o meu projeto. Então, não preciso salvar esse projeto. Tudo bem? Vou na apresentação novamente.
Ele vai abrir a minha apresentação. Pronto. Abriu. Tenho aqui a minha telinha. Ainda continua o menu. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que tira esse menu. Eu quero só o meu projeto na tela. Se eu clicar na andorinha, ele vai para a próxima tela. Como eu não tenho próxima tela, ele vai finalizar o meu projeto. E vai dar um relatório que nós vamos ver agora. Cliquei na andorinha. Ele vai dar aqui, ó. Tela atual 1 de 1. Nós temos uma tela. Projeto sem avaliação. O sistema registrará 100% de aproveitamento. Vou dar um OK. Dei um OK, ele vem nesse relatório, onde ele mostra os erros, os acertos e a nota final. Como eu não tive nenhum erro, não tive nenhum acerto, mas não tive nenhum erro, então a minha nota final é 100%. Ou seja, eu vou ganhar no meu boletim a nota 10 ali, nota 100 no meu projeto. Tudo bem? Vou dar um OK novamente. Ele volta para o autor. Voltou para o autor, eu sei que tem botãozinhos aqui em cada um dos objetos. E o menu é diferente. Como eu disse, eu não quero aquele menuzinho de avançar aqui quando eu estiver na apresentação. Então, para fazer isso, eu venho em tela, definir. Tela, definir. E venho em menu invisível. Menu invisível. Ou seja, ele vai tirar o menuzinho da parte de cima da minha tela. Tela, definir, menu invisível. Coloquei, vou dar um OK. E vou salvar essa tela de novo. Então, tela salvar, porque eu alterei a tela. E da mesma forma, não preciso salvar o projeto, porque eu não alterei nada dentro do meu projeto, só alterei a tela. Vou em apresentação novamente e vamos ver que vai ficar diferente agora a nossa apresentação. Ok. Olha só, na apresentação eu não tenho mais o menu aqui. A minha tela ficou sem o menuzinho aqui em cima e nem a barra de título. Então, eu preciso ter o botão de sair, ou o botão de voltar, ou o botão de avançar, para que eu possa sair da tela, porque eu não tenho mais um menu. Então, eu tenho o botãozinho aqui que eu clico, ele vai falar que terminou o projeto, vai mostrar as minhas notas, OK, e volta para o autor. Tudo bem? Beleza? Joia. Tudo bem. Agora, eu quero fazer uma segunda tela. Então, eu vou fazer uma tela de atividades para a gente encerrar esse nosso projetinho aqui. Quero fazer uma tela com um teste de vestibular. Então, para fazer isso, eu venho no menu Tela, Nova. Tela nova significa coloque uma nova tela no final do meu projeto. Então, no final do meu projeto, eu vou colocar uma tela nova. Mas e se eu quisesse, vamos supor que eu tivesse uma outra tela após essa. Eu quero intermediar, tem que colocar uma tela na sequência, não no final. Então, eu venho em inserir. Eu posso inserir antes ou depois. Antes ou depois. Tela nova, ou seja, uma tela em branco. Uma tela gravada, ou seja, vamos supor que eu já tenho uma tela. Lembra que eu falei que a gente pode aproveitar telas de outros projetos? Dessa forma. Tela gravada. Ou uma tela padrão, que eu posso ter telas padrões dentro do Visual Class, telas de modelo que a gente pode desenvolver. No nosso caso, nós vamos colocar uma tela nova, porque vai ser no final. Eu poderia tela e inserir depois tela nova também. Vai dar certo do mesmo jeito. Mas tela nova já resolve. Vai vir uma tela em branco. E nessa tela eu vou criar uma atividade de teste de vestibular. Essa atividade, eu quero que vocês façam junto comigo aqui. Não avance, não fique avançando, porque você só pode finalizar o processo da tela depois que você fez todas as configurações. Porque senão você tem que voltar e fazer tudo de novo, tá? Então, para fazer isso, nós vamos criar um exercício pré-montado de quebra-cabeça. Exercício pré-montado de quebra-cabeça. Cliquei. Ele vai vir com a minha tela. Olha só, minha tela já tem aqui um fundo, que eu posso selecionar aqui pelo cenário 2. Posso selecionar um cenário 4, por exemplo. Cenário 10. Tudo bem? Então, eu vou usando cenários, ele vai trocando o meu fundo e vai mudando os meus botões aqui. Nós vamos ver que esses botões são animados. Daqui a pouco a gente vê que é um botãozinho que ele tem um efeitozinho de trabalhar aqui. Opa! Que coisa, eu errei. Eu não quero um quebra-cabeça.
Não? Não quero quebra-cabeça. Então, eu errei. Não quero quebra-cabeça. Então, eu venho em cancelar. Aí, bom que vocês aprenderam como cancelar. Tá valendo. É isso aí. Vamos em criar exercícios pré-montados. Eu quero teste de vestibular. Teste de Qual que é a vestibular. diferença desse teste de vestibular para o outro ali primeiro? Aqui, eu tenho que fazer tudo na unha. Eu tenho que colocar o fundo, tenho que colocar os botões, tenho que colocar tudo. No teste de vestibular pré-montado, ele já vem com os fundos. Perfeito. Então, teste de vestibular. Beleza, da mesma forma. Vem aqui, seleciona o cenário. Vamos colocar esse cenário 5 agora, só para diferenciar. Não, 5 eu não gostei não, muito feio. Vou colocar o 7. Tá bom, vai ficar isso aqui. Peguei o 7, tem um botãozinho de navegação aqui. E tem o título, enunciado. Então, eu vou colocar aqui quanto... Vou falar assim. Faça a soma de 15 mais 25. Igual. Então, ele já vai criar aqui para mim o meu enunciado. Faça a soma de 15 mais 25. E eu vou colocar aqui a alternativa A. 15 mais 25, eu vou colocar aqui que vai dar 30. 15 mais 25, eu vou colocar aqui que vai dar 20. 15 mais 25, vou colocar 40. Aqui eu vou colocar 50. E aqui eu vou colocar um NDA aqui. Ótimo. Coloquei as opções. Eu poderia mudar aqui de alternativas de 4 para 5, ou de 5 para 4, né? Mas eu vou deixar 5 mesmo. E aqui eu venho e marco qual que é a minha alternativa correta. Então, 15 mais 25 vai dar 40. Tudo bem? É só clicar nesse marcadorzinho aqui que fica entre os parênteses. Vamos colocar 40. Vou dar um OK. Com borda, sem fundo transparente, do jeito que tá. Isso, do jeito que tá. Que eu vou mudar aqui agora, na hora que a gente saiu dele. Porque é assim, criei meu objeto, tá aqui, faça a soma de 15 mais 25, e o meu aluno vai clicar entre os parênteses e selecionar, feito na minha tela. Bom, beleza. Eu vou salvar minha tela para que eu não corra o risco de perder. Código em branco, ok. E eu vou colocar aqui, ó. Tela, underline, veste, underline 01. E vou colocar aqui o título da minha tela. Tela de teste de vestibular. Da mesma forma, poderia colocar o autor, série, matéria, assunto. Poderia fazer a alteração da resolução, só que aí eu teria problema por causa do fundo que eu tenho na minha tela aqui. Eu teria que ter feito isso antes. Não é a nossa questão aqui. Fiz isso. Vou dar um OK. Agora, pessoal, eu preciso salvar a minha tela. Por que eu preciso salvar a tela? Porque eu preciso salvar o projeto, desculpe. Preciso salvar o projeto porque eu criei mais uma tela. Então, a tela é a alteração dentro do projeto. Então, eu venho em projeto, salvar. Ele vai falar para mim que tem 2 telas gravadas. Ô, Reginaldo, ali na resolução você deixou mesmo 1024.600? 1024 não, eu deixei 1366 tá. por 768, eu não mudei. Não, tá, ok. Tá? Vou gravar a tela, dá um OK. Pronto, minhas telas estão gravadas. Vou na apresentação para ver como ficaria essa tela. Vou na apresentação. E ele vai mostrar para mim como fica a minha tela. E vai ficar em tela cheia, porque automaticamente ele já tira o menu aqui para mim. Isso é automático do Visual Class, na hora que você cria um exercício pré-montado. Então, olha só, criou, está aqui minha opçãozinha, minhas opções aqui embaixo, o meu enunciado, eu vou clicando, ele vai marcando com o X, olha só. E só fica na hora que eu parar de marcar. Parei de marcar, ele vai ficar aqui. Observe que aqui em cima, ó, o botãozinho, ele tem uma animação. Ó. Quando você passa o mouse sobre ele, ele muda de cor. Ele inverte as cores aqui no meu botão. Se eu quero ir para a tela anterior, então eu clico aqui nesse botão, ele volta para a minha tela que tem meu vídeo. Eu clico na andorinha, ele volta para a minha tela que eu tenho meu teste de vestibular.
Se eu clicar no sair, ele vai sair da tela sem responder. Mas não é o que eu quero. Então, eu vou selecionar. Vamos supor que eu seleciono aqui que eu acho que 15 mais 25 é igual a 20. Então, selecionei aqui. Aí eu vou tentar avançar. Vou tentar avançar e vai falar, reveja teste. Ou seja, ele está avisando que eu errei. Então, eu tenho mais uma chance. Na verdade, do jeito que nós deixamos aqui, eu tenho N chances. Eu posso fazer isso N vezes. Ele vai sair da tela somente quando eu acertar. Então, vamos supor que eu agora descobri que é 40, vou clicar no avançar, ele vai me dar os parabéns e vai mostrar aqui para mim o relatório. Número de erros, 1. Número de acertos, 1 também. Eu errei uma vez e acertei outra. Então, qual que é a minha nota? 50%. Então, ele pondera em vezes que o aluno acertou e nas vezes que o aluno errou. E me dá a nota final aqui. Tudo bem? Tudo bem. Vou dar um ok. Está aqui a minha tela de autor novamente. Então, aquilo que a Carol estava falando. Observe que o meu desenho é cinza aqui no fundo e as minhas opções ficaram brancas aqui. Eu posso alterar isso daqui. Então, eu clico o botão direito sobre ele. Venho aqui em formatar. Documento. Eu posso colocar o fundo transparente, ou seja, o fundo sem essa cor branca. E posso tirar essa borda, essa linhazinha pretinha que está ao redor dela, clicando em borda aqui. Vou dar um ok, ok novamente. Olha como que ficam as minhas alternativas. Elas estão aqui. Quando eu passo o mouse, vai aparecer essa bordinha temporária. Mas tirando o mouse deles, automaticamente vai ficar a minha tela com fundo transparente nas opções. Tudo bem? Vamos salvar de novo e vou apresentar. Isso é só questão estética. Não vai ter nenhum efeito no caso das minhas respostas ou de como trabalhar com o meu projeto, tá? É só estético mesmo. Da mesma forma, eu venho com o mouse aqui, vou clicando nas opções. Se eu errar, ele vai me dar uma segunda chance, mas se eu acertar, automaticamente ele vai avançar. Como só temos mais essa tela, ele vai falar aqui quanto que eu errei, 0, quantas que eu acertei, 1, e minha nota é 100%, porque eu só acertei, não errei. Então, eu tenho uma nota de 100% aqui. Ok? Tudo bem? Ok. Pessoal da Telos, tá tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Sim. Tudo ok. Maravilha. Qualquer Sim, tá dúvida... tudo bem. Vocês podem ficar até 12:30, não é isso? Isso. Então, mais 10 minutinhos só para a gente já encerrar, tá bom? Então, para a gente encerrar, eu vou ensinar para vocês um processo que é o processo de exportação. O que é esse processo de exportação? Exportação significa eu mandar esse meu projeto, por exemplo, para vocês aí, ou como vocês vão ter que fazer um projetinho igual a esse daqui e mandar para mim, é o processo que vocês têm que fazer. É o processo de exportação. Como que eu faço? Então, eu venho aqui em projeto, exportar, projeto. Ele vai falar aqui que o processo é para uma única pessoa em ambiente de rede, mas como nós estamos em local, esse aviso aqui não tem problema, só dá um ok. Dei um ok, ele vai pedir para mim onde eu vou exportar no meu projeto. Bom, primeiro, nós temos aqui o nome do projeto, que é a cidade planejada, tem o código do projeto, que é a cidade underline planage, e aqui eu tenho a pasta onde eu vou exportar, eu tenho que marcar a pasta que eu vou exportar, e aqui eu tenho o tipo de exportação. Tenho não compactado, ou seja, ele vai mandar para mim todos os arquivos soltos na tela. Botões, o fundo, as imagens, os vídeos, tudo solto. Ou zip. Zip, ou seja, em formato compactado. Compactado. Tem um outro formato compactado aqui, que é o ARG. Antigamente tinha um programinha que fazia compactação, que era o ARG. Hoje a gente já não usa, né? Usa mais do formato zip mesmo. Então, isso aqui a gente esquece. E múltiplos volumes que tem aqui no zip. O que são esses múltiplos volumes? Em disquete. Lembra dos famosos disquetes? Hoje os computadores não têm nem mais drive de disquete. Nossa! Pois é. Mas antes a gente tinha que fazer isso, porque
Antes a gente poderia enviar o projeto por disquete, porque a internet não era tão boa. Então, às vezes, a pessoa fazia um projeto e queria mandar para uma outra escola. Tinha que ir lá pegar, gravar no disquete. 1.44 mega, gente. Olha só que beleza. 1.44 mega. Hoje em dia, não cabe nem uma imagem. Mas se for pendrive, vai no zip normal também. Aí a gente só coloca um zip, né? Pode ser um arquivo inteiro, né? Porque o pendrive é Isso. grande. Então, não Tá. precisa fazer em múltiplos volumes. Isso aqui era só para disquete mesmo. Não se usa mais. E onde eu vou gravar isso? Então, aqui, ó, eu vou criar uma pasta de projetos. Então, como que eu faço para criar uma pasta? Eu cliquei no Drive C, abri o Drive C. Eu venho aqui em pasta, criar pasta. E eu vou criar uma pasta aqui chamada Telos. É Telos, né? O Reginaldo, Sim. se eu Correto, for temos. gravar... Ok. Perdão, pode falar. Ele já deu ok. Tá certo. Se eu for gravar essa tela, eu não quero que seja no C2 pontos. Todas as minhas figuras, tudo tá tudo no C2 pontos. A hora que eu gravo isso em um outro diretor, outra Drive. pasta, outro drive, muito obrigada. Vai todos os arquivos que eu utilizei, independente se foi no A, no B, no C, no Z, Exatamente. tudo para aquela pasta. Exatamente Então tá. isso. Ele Tá, pega ok. tudo isso que nós buscamos de várias pastas e coloca dentro de um arquivo só. Perfeito. Então, eu Tá. criei aqui a pasta, vou dar um ok. Observe que ele já abre aqui para mim, C2 pontos, Telos. Beleza. O que eu faço? Mando exportar. Clico aqui no exporta. Será criado o arquivo cidade underline planet.zip. Dá um ok. Finalizou o projeto, o processo. Como que eu sei? Bom, eu vou abrir aqui para mim o Windows Explorer, né? Abrir o Windows Explorer, vou vir no Drive C, vou procurar a pasta que eu criei aqui e vou ver que eu tenho aqui o meu arquivo Cidade Planner aqui. Ele tem 2.33 megas de tamanho. Então, é um arquivo pequenininho. Ele faz uma compactação boa no arquivo, ele é pequenininho, dá para mandar por e-mail, via WhatsApp, de qualquer forma que vocês quiserem enviar a ele, consegue fazer. Tudo bem? Perfeito. Entenderam como fazer? Sim, está ok. Beleza. Agora, vamos fazer rapidamente Sim. o processo contrário, que é o de importação. Lembra que eu mandei no e-mail aí o prova BR5? Vocês devem ter copiado em alguma pasta aí? Você não tem, né? Espera aí, que eu já pego agora. Mas pode ir indo aí, que eu estou marcando aqui. Deixa eu ficar em paz. Tá, eu não sei se foi enviado para você. Foi programas Clipart, reunião Não. do Zoom. Não, para mim não. Então, vou fazer aqui, ó. Vou mandar para você, vou ver se eu consigo mandar ele aqui pelo Zap aqui. Projetos. Projetotec. Provas. Brasil. MDB. Uai. Não é essa, não. Duro que eu não sei nem onde ele tá mais aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui. Provas. Brasil. Ah, não, eu coloquei no pasta Class aqui. Teste. Aqui mesmo. Deixa eu enviar aqui para você. Então, tá no Drive C, na pasta Class, teste 1. Tô mandando aí para você. Mandei pelo Zap. Tá.
Olha só como é fácil. Eu vou fazendo aqui para a gente adiantar, porque a gente já está finalizando aqui, eles têm horário, a gente já finaliza aqui, tá? Sim, então, o que eu pode ir. faço? Eu venho em projeto. O processo contrário é importar, ou seja, vocês vão mandar o projeto de vocês e eu vou importar esse projeto. Projeto. E vou buscar aqui a pasta onde ele está. Então, o meu está no Class, teste 1, o Prova BR5. Vocês têm o de vocês aí? Aí vocês vão apontar a pasta onde está essa provinha. E manda iniciar. Tudo bem? Mandou iniciar, ele vai mostrar para vocês aí uma telinha, onde vai aparecer aqui o nome da pasta, e você vai dar um OK. Tem que deixar ele zipado ou pode extrair os arquivos? Deixa zipado mesmo. Deixa zipado mesmo, né? Isso, é automática a extração. Então, pera aí. Pessoal, conseguiu aí? Projeto Visual Class. Egídio, conseguiu? Deixa eu sair daqui e entrar de novo. Positivo. Maravilha. Você viu que no final ele dá uma opçãozinha se quer abrir o projeto, não é isso? Abrir o projeto, eu já tenho ele aqui, dá um projeto abrir. Ah. Renomeia projeto ou não? Você já tem ele então? Renomeia. Então, está dando aqui, renomeia projeto, código de existente, cidade planeje. Não sei por que está isso. Ah, mas você abriu nosso projeto e não o que eu enviei? Mas estranho. Você abriu o nosso. Manda renomear. Renomear e aproveitar as telas aí. Ele vai importar da mesma forma, mas é o nosso. Deixa eu ver aqui. O que eu enviei é isso daqui, ó. Tem a Prova Brasil com algumas questõezinhas. Então, tem, ó, imagens, rótulos. Já sei o que aconteceu aqui. Teste de vestibular. Tem o fundo com botões. Se eu vir em navegação avançar, ele vai para uma segunda questão. Essa daqui já não tem imagem, mas tem só rótulos, fundo e botões de navegação. Avanço novamente. Uma outra questão, mas essa tem uma imagenzinha aqui, teste vestibular, que nós vimos aí também. Essas são questões de matemática. Agora nós temos uma questão de português. Então você tem uma imagem também e tem aqui um rótulo e um teste de vestibular. Navegação avança novamente. Agora essa outra questão de português tem algumas tirinhas, né, da Turma da Mônica. Tem um rótulo, contexto e um teste de vestibular que o aluno vai realizar. Tudo bem? Reginaldo, Sim. muitíssimo obrigado. Nós vamos ter que sair. Sim, eu estou finalizando também. Vou até parar a gravação, que era isso que eu tinha que mostrar para vocês. E aí, eu quero que vocês façam, só para finalizar, um projeto igual esse que nós fizemos, com uma tela, com imagem, textos e vídeo, e uma tela com uma atividade. E me enviem para a gente marcar uma próxima aula. Aí vocês discutam aí um horário e um dia que a gente pode marcar essa próxima aula. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, muito gentil. Agradecemos e parabéns, né? Então, aguardamos o link da aula para que já previamente instalado, né? Consigam já, tanto a Gabriela como a Laura, performar. Ótimo. E passem para elas o meu contato de WhatsApp, que se elas tiverem alguma dúvida, elas entrem em contato comigo e eu posso esclarecer. Por favor.
Ok, muitíssimo obrigado e uma excelente tarde já a todos. A Muito todos, obrigado. muito obrigado. Obrigada. Carol, também? Tchau, tchau. Obrigada. Vai crescer, Ô, hein? Regi, você fica 5 minutinhos comigo só? Fico, claro que fico. Muito obrigada, viu? Reginaldo, estou à disposição, tá? Qualquer coisa. Explica muito bem, Ronaldo. Reginaldo, obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até mais.